Olá pessoal, tudo bem? Por que não acontecem milagres com frequência na igreja hoje? A Bíblia responde. Eu quero ler um texto aqui junto com você para a nossa reflexão. Atos capítulo 2, verso de número 43, que diz assim: Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Existe um motivo pelo qual não acontecem milagres com frequência no meio da igreja hoje. E esse motivo, essa palavra é perseverança. Falta de perseverança. Versículo de número 42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja primitiva era uma igreja que perseverava na doutrina. Logo, o Deus da doutrina, o Deus da palavra, se fazia presente. O que nós vemos hoje nas reuniões e cultos de doutrina é um vazio muito grande de pessoas que estão desocupadas. Às vezes não tem nada para fazer, mas também não vão aprender a doutrina de Cristo e a palavra de Cristo que fala sobre Cristo. Nos anos 70, 80 e 90, até os anos 90, nós víamos os templos cheios nos cultos de doutrina, porque havia um amor, um desejo ácido por buscar a palavra de Deus. Doutrina nós sabemos que é aquilo que compunha a nossa regra de fé e de prática. Um corredor, ele persevera em ganhar para ser campeão. O povo de Israel, quando saiu do Egito, perseverava para entrar na terra prometida. Então, eles tinham um foco, tinham um objetivo, tinham um alvo. E valorizavam aquilo pelo qual ela acreditava. Eles acreditavam, né? Da mesma forma, a igreja do passado perseverava, acreditava. E muitos milagres aconteciam por meio da ministração da palavra e da doutrina. Segundo lugar, eles perseveravam também na comunhão. Esse é o segundo motivo por que não acontecem milagres com frequência no meio do povo de Deus. A falta de comunhão. Hoje os grupos, claro, antigamente não tinha tanto grupo assim, mas hoje aumentou os grupos, aumentou também os problemas e as dificuldades. Mas o que nós vemos hoje é disputas no meio dos jovens, nem todos, adolescentes, no grupo das senhoras, e até mesmo por pastores e pregadores competindo entre si para ver quem prega melhor. Não está havendo aquela unanimidade, aquele desejo de aprender um com o outro. Hoje em dia não se convidam mais, isso poucas pessoas, mas não se vê com frequência irmãos convidando irmãos para partir um pão na sua casa e conversar das grandezas de Deus, das doutrinas, do culto de doutrina. O próprio povo de Deus está se dividindo, se degladiando, entrando em conflito. Então é difícil que o Deus dos milagres ou os milagres de Deus habitem em nosso meio, por haver essa divisão, essa falta de comunhão entre o próprio povo de Deus. Terceiro lugar, eles perseveravam na oração. Esse é um terceiro motivo pelo qual não existem mais milagres no meio da congregação, da igreja de hoje. Existe hoje em todas as igrejas, na maior parte, nós podemos ver uma crise de pessoas que querem orar e buscar a Deus. Hoje, com o avanço tecnológico, nós vemos que as redes sociais estão ocupadas e os templos desocupados. Nós vemos até mesmo as academias ocupadas e os templos desocupados. Não estou dizendo que é errado fazer uma academia, um exercício. É correto, mas não pode haver a inversão de valores ou a troca de lugar. Podemos fazer um e o outro ao mesmo tempo, mas tudo no seu devido tempo. Hoje em dia nós vemos que os templos estão vazios porque o povo de Deus está mais completo, mais realizado. Mas quando o povo de Deus sofria antigamente, eles tinham o prazer de buscar a Deus no meio do sofrimento. E Deus respondia com milagres. Mostrava para eles que valia a pena buscar a Deus. Deus respondia para eles curando, libertando vidas.
E hoje nós não vemos mais isso. O que nós vemos hoje é uma barganha desse movimento neopentecostal, fazendo barganha com Deus e ganhando a alma das pessoas obstinadas pelas coisas da terra. E por último, em quarto lugar, hoje não existe mais milagre em nosso meio por uma quarta razão. A falta de temor. Está aí no versículo de número 43. Em toda alma havia temor. O temor tem fugido de muita gente. Muita gente tem abandonado o temor, não teme mais a Deus. Muitas pessoas estão dentro da igreja, estão no mundo ao mesmo tempo, estão divididas, não sabem a quem serve, a qual Senhor serve. E isso tem afastado também Deus, o Deus dos milagres e os milagres de Deus do nosso meio. Então, esta igreja primitiva, ela vivia isso constantemente. E no versículo 23 mesmo, diz que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, uma igreja que ama a doutrina, ama a comunhão, ama a oração e ama o temor, é uma igreja que prova milagres constantemente. Milagres são respostas de Deus a uma igreja que caça a Deus. Deus abençoe a sua vida, um abraço e até a próxima.